Boa noite, irmãos. A graça e a paz esteja com cada um de nós essa noite. Deus possa nos abençoar, possa nos guiar nesse instante. A nossa mensagem de hoje é no livro de Atos, Atos 9, versículo 31. Todos encontraram? Nos diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Irmãos, essa noite eu resolvi trabalhar uma temática que nos diz sobre o crescimento da igreja, né? Hoje pela manhã o pastor estava dizendo aqui a respeito de que a vontade dele é que futuramente esta igreja tivesse uns 500 membros, né? E esse é meu sonho. Eu espero que esse seja o sonho de cada irmão aqui presente, né? Não são números para dizer que a igreja é grande, não. São números que servem para honrar verdadeiramente a Deus, né? Nesse versículo, a gente percebe que os irmãos, aquela igreja primitiva, as igrejas, elas cresciam, mesmo passando por dificuldade, mesmo sofrendo perseguições, ela crescia, né? Nós vamos ver aí no decorrer de alguns textos no livro de Atos. Eu fiz aqui os rascunhos já, para que fique mais fácil para os irmãos, para que a gente possa entender melhor, né, qual era o segredo daquela igreja, né, o que aquela igreja fazia, por que ela tinha paz, né, por que ela crescia em meio às perseguições, né? Eles tinham dificuldades, passavam por dificuldades, mas eles viviam de uma forma que mesmo em meio a essas dificuldades, eles podiam estar crescendo, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, nos diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde estava o coração daqueles irmãos, né? O que era mais importante para aqueles irmãos, né? Aqueles irmãos, eles viviam algumas práticas, né, para conseguir ter paz, para conseguir crescer. E nesta noite eu quero dizer aos irmãos que muitos já conhecem bem esses textos, mas eu quero trazer à memória algumas práticas daqueles irmãos que eles viviam, que permitia que a igreja crescia, que eles tivessem paz. Por que disso, né? E uma das práticas que eles viviam era de acordo com a palavra, né? A palavra de Deus era o centro do culto para aqueles irmãos. A palavra de Deus era o principal objetivo que eles tinham para viver, né? Eles não buscavam fora, eles viviam de acordo com a palavra de Deus, né? Eles tinham perseverança na palavra. Atos 5, versículo 42 nos diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Eles estavam em torno das Escrituras todos os dias, como o próprio versículo diz, né? Eles estavam de casa em casa, né? E eles não cessavam de ensinar sobre Jesus. Então eles tinham a palavra como seu objetivo, eles perseveravam na palavra de Deus. Nós precisamos de ter esse objetivo também, né? Nós precisamos não somente de vir aqui na igreja,
no dia de domingo, não somente vir a uma escola bíblica dominical, mas nós precisamos também meditar na palavra no nosso dia a dia. Nós precisamos ler a palavra de Deus no nosso dia a dia, né? Como que a gente vai viver algo se a gente não tem esse conhecimento? E a única coisa que pode nos trazer esse conhecimento é a palavra de Deus. Então, a gente precisa perseverar na palavra de Deus. A gente precisa estar atentos à palavra de Deus em todo o tempo. E aqueles irmãos também, eles tinham um objetivo em comum de anunciar a palavra de Deus, né? Atos 4, versículo 20, nos diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Além deles conhecerem a palavra, né, eles tinham um objetivo em comum. Olha o que o texto diz: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aqueles irmãos, eles viviam, né? Eles falavam, eles viviam conforme era a palavra de Deus, né? Então, eles estavam aí com esse objetivo em comum, né? Nós podemos fazer isso também no nosso dia a dia. Nós podemos fazer uma visita a um irmão, podemos falar um pouco da palavra de Deus a esse irmão. Nós podemos falar da palavra de Deus lá no nosso serviço. Nós podemos falar da palavra de Deus em todos os lugares em que a gente estiver. Nós podemos. Nós temos que ter esse objetivo em comum também, né? Além de ver e ouvir sobre a palavra, nós temos que viver tudo isso que a gente aprendeu. Esses irmãos também, eles tinham uma simplicidade na pregação. Muitas vezes eu pego algumas pessoas falando, mas eu não tenho coragem, eu não consigo pregar a palavra de Deus. Mas nós vamos ver lá em Atos 16, versículo 31, um texto que nos diz bem assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Podemos perceber palavras simples, né, mas poderosas. Palavras poderosas que alcançavam pessoas, né? Em decorrência aí desse texto, em Atos 16, a gente vê a conversão do carcereiro, né? Nós precisamos apenas de pregar o que é a palavra de Deus. Nós não precisamos nem sempre estar em um púlpito para pregar a palavra de Deus. Nós podemos pregar a palavra de Deus e de forma simples também onde a gente estiver. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades, né? Quando esses irmãos eles tinham a oportunidade, quando surgia uma oportunidade a esses irmãos da igreja primitiva, eles pregavam a palavra de Deus. Então, nós não podemos esquecer que a palavra de Deus é o fundamento da igreja. Sem a palavra, não tem como. Nós precisamos estar meditando na palavra, estar vivendo na palavra para a honra e glória de Deus, para que a igreja possa crescer também, para que mais pessoas possam ver isso, possam ouvir a palavra e crer. Se temos vontade de que a igreja cresça, essas são uma das práticas que nós precisamos fazer, precisamos praticar, né? Em segundo lugar, esses irmãos eles viviam com fé seguida de prática, né? A fé era a consequência da palavra, né? Esses irmãos ali eles eram chamados de cristão pela vida que eles tinham baseado na palavra de Deus, né? Eles viviam uma fé também que era baseada numa experiência pessoal, né? Todos afirmavam que tiveram um encontro com o Salvador, né? E eles não apenas falavam do que ouviam, eles também viviam. Então é importante que a gente, conhecendo a palavra, a gente precisa demonstrar essa fé, a gente precisa de viver essa fé, baseada na nossa experiência pessoal, né?
Como eu creio na palavra de Deus e não vivo isso? Né? A minha fé é demonstrada a partir do meu viver, naquilo que eu creio, do meu falar. Então, nós precisamos de viver essa experiência pessoal. Nós precisamos. Eles também viviam uma fé transformadora. Atos 19, os versículos 18 e 20, nos diz mais ou menos assim, tem um pedaço lá que fala assim: muitos dos que creram vieram confessando. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Como fruto, da fé na palavra de Deus, muitas pessoas que se convertiam iam publicamente confessar os seus erros. Eles estavam vivendo essa fé. Eles estavam sendo transformados por essa fé. Nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos transformar a nossa vida. Se nós temos a fé, se nós conhecemos a palavra de Deus, o que impede que nós mudemos de vida? Não tem nada que impede. Não tem nada. Nós precisamos viver essa fé transformadora, essa fé que transforma, essa fé que dá uma nova vida para nós. Nós precisamos viver essa fé. Eles também tinham uma fé comprometida com o próximo. Atos, capítulo 4, versículo 32, nos diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. A fé daqueles irmãos faziam com que eles se ajudassem mutuamente, Fazia com que eles tivessem companheirismo, compromisso, com o próximo. Eles não consideravam nada, nada que tinham, que era somente deles. Eles consideravam que aquilo ali era para ajudar, assim que houvesse a necessidade. Graças a Deus, a nossa igreja, ela vive essa fé, essa fé de comprometimento com o próximo. Sempre que há necessidade, a igreja serve, a igreja ajuda. Se nós temos essa fé, se nós conhecemos a palavra, nós precisamos ajudar também. Nós precisamos viver essa fé que é demonstrada através da ajuda ao próximo também. E vive uma fé incondicional. Atos 14, 22 nos diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Fé acima de tudo. Independente da tribulação que aqueles irmãos passavam, eles não tinham medo. Eles não tinham medo. Eram irmãos que viviam conforme era a palavra de Deus. Eles demonstravam essa fé, incondicionalmente. Porque havia algo muito mais importante para eles, que era entrar, no reino de Deus. Então eles tinham como base isso. Eles viviam essa fé sem medo algum. Era uma fé incondicional, uma fé que não tinha limite. A fé é o sustento da igreja. Nós precisamos viver firmemente na fé. A palavra ela é a nossa base, é o nosso fundamento. Conhecendo a palavra, agora nós precisamos viver a fé. Nós precisamos estar perseverantes na nossa fé com Deus. E em terceiro lugar, aqueles irmãos, eles viviam o poder gerado da fé na palavra. A palavra, juntamente com a fé, gerava poder àqueles irmãos, O poder era a consequência da fé na palavra de Deus. Quem tem fé conhece o poder de Deus, Esses irmãos, eles buscavam o poder de Deus em todo o tempo. Tendo conhecimento da palavra, vivendo a fé, eles buscavam o poder de Deus para que coisas maravilhosas pudessem
ser feitas por eles e para que também alcançassem mais vidas, mais pessoas, para que a igreja crescesse, né? Eles buscaram poder até receber esse poder. Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, nos diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, com um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos receberam o poder de Deus, independentemente de qualquer distinção. Não existia uns mais espirituais, outros não. Todos receberam o poder de Deus, né? Irmãos, esse poder que foi concedido a esses irmãos para falar em outras línguas foi a necessidade para aquela época, pois tinham povos de todos os lugares ali, tá? Esse poder que está falando aqui não é aquele poder que a gente tem que demonstrar, falar em línguas para demonstrar o poder de Deus, não, tá? O poder de Deus que a gente busca é para que a obra dele seja realizada, para que a obra dele seja completada a cada dia, tá? Então, todos que buscam o poder de Deus, todos que vivem a fé na palavra de Deus, vão encontrar esse poder, tá? Vão encontrar. E também, eles viviam com o poder do nome de Jesus, né? Em Atos 4, versículo 9, meados até 12, diz assim: em nome de Jesus Cristo, sim, em seu nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, né? A igreja, ela tinha total certeza de que não agiam por si só, mas porque Jesus havia salvado eles, né? Então, esse poder dava a eles a certeza de que eles poderiam seguir firmes na fé, né? Era algo real. Eles tinham a certeza de que Deus estava com eles, porque Jesus alcançou tudo isso por eles. Então, eles tinham essa certeza. Esse poder gerava essa coragem para que eles pudessem estar firmes na fé. E era isso que aconteceu, né? O poder, ele gera coragem. Quando Deus, ele dá esse poder a nós, nós temos a coragem de viver a palavra de Deus, né? Atos 4, versículo 29 e 31, diz assim: agora, Senhor, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, e com intrepidez anunciavam a palavra. Os cristãos não tinham medo nem vergonha de enfrentar qualquer perigo, né? Com intrepidez eles pregavam a palavra, com toda firmeza eles pregavam a palavra de Deus, né? E Deus operava milagres, operava maravilhas, né? Vidas eram alcançadas, o povo não tinha medo, o povo tinha coragem. O povo tinha coragem e pregava com firmeza na tua palavra. Também esses irmãos tinham a certeza sobre o poder da ressurreição de Cristo. Atos 4, 33 diz: com grande poder davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. A fé na ressurreição era algo real, né? E testemunhado por aqueles cristãos ali, por aqueles irmãos, né? Ao ponto de não terem medo de morrer, ao ponto de estar tranquilos, de dar a sua própria vida pela obra de Deus. Assim como Cristo deu a sua vida, assim como várias pessoas já fizeram isso nos nossos dias atuais também.
Quando nós cremos em algo, nós estamos dispostos a dar nossa vida, se isso é o correto. Nós precisamos de, às vezes, negar a nós mesmos. De negar a nós mesmos, né? Aqueles irmãos, eles faziam isso, eles não tinham medo. Eles enfrentavam qualquer coisa pela obra de Deus. Eles também tinham o poder do louvor. Atos 16, 25, nos diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Diante das perseguições e das lutas, aqueles irmãos, eles oravam, eles louvavam a Deus, eles entregavam a sua vida a Deus, pois eles tinham a certeza de que tinha algo muito melhor para eles. Irmãos, e era isso que fazia com que aquela igreja pudesse crescer cada dia mais, pudesse ter paz, porque a vida deles estava fundamentada em Cristo, estava fundamentada na obra de Deus. Para concluir, uma igreja poderosa, uma igreja que cresce, uma igreja que tem paz, é uma igreja que vive uma fé inabalável, uma igreja que vive de acordo com a palavra de Deus, uma igreja que vê o agir, o poder de Deus, alcançando mais vidas, alcançando mais pessoas, tendo a certeza de que algo muito melhor está por vir. Quando a igreja deixa de ter esse compromisso com a palavra para buscar outras prioridades, ela se enfraquece. Se nós não temos o conhecimento, se nós buscamos somente outras coisas na nossa vida, a nossa fé enfraquece. Nós precisamos alimentar a nossa fé. Nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Ela deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Aquela igreja, ela cria na palavra. Eles viviam uma fé perfeita. E através do poder de Deus é que eles alcançavam tantos objetivos. Alcançavam a obra de Deus. Sem palavra não há fé. E sem a fé não existe o poder de Deus. Eu espero que na nossa caminhada a gente tenha como base a palavra de Deus. E tendo a palavra de Deus, a gente tem a fé. E eu creio que Deus, Ele há de aumentar sim o número de membros dessa igreja e de todas as igrejas dele espalhadas pela face da terra. Que a gente possa um dia lembrar que Deus está no controle de todas as coisas e que pessoas serão alcançadas e poderão estar aqui para a honra e glória dele. Amém? Vamos orar para encerrar? Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos escolheu para ouvir a Tua palavra. Pai, aumenta a nossa fé, façam que a nossa fé seja inabalável, a nossa fé não tenha recaídas, que a nossa fé seja, ó Pai, como a fé daqueles irmãos, e que o Teu poder, Pai, possa vir e fazer maravilhas pela igreja do Senhor. Pai, nós agradecemos pela vida de cada um que está aqui presente. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guiar, nos dar a condição de pregar a Sua palavra, nos dar a condição de viver uma vida que agrada ao Senhor, ó Pai, a cada dia. Pai, nos leve em paz nesta hora, nos retorno aos nossos lares.
e nos conduza durante essa semana, ó Deus, em qualquer lugar que estivermos, para que a Tua palavra seja alcançada por mais vidas, ó Deus. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Pai.